Muitos veem a Idade Média de forma romântica. Eles imaginam cavaleiros armados em corcéis, lindas donzelas com chapéus pontudos, dragões, cavalheirismo e amor cortês. Nada poderia estar mais distante da verdade. Para a maioria, a Idade Média era suja, dura e bastante perigosa. Vamos explorar agora por que era difícil sobreviver e prosperar, e por que era possível morrer rapidamente naquela época. Bem-vindo à loucura medieval. Anra. Comunicação ou sua ausência. Suponha que você foi subitamente transportado para a Inglaterra medieval devido a um deslize temporal e agora está preso no século XIV. Você perceberia imediatamente estar no século XIV. No século XIV, você não entenderia o que as pessoas dizem. Pessoas comuns falavam inglês médio, a elite falava francês e o clero latim eclesiástico. Mas lembre-se, o meio é realmente bom, já que, idades, compreender uma palavra estranha é possível, mas uma conversa coesa é impossível. Crumento. O valor de uma mulher. Suponha que, aprendendo um pouco do idioma e sendo mulher, você conheceria todas as dificuldades. Mulheres medievais, devido à importância dos textos bíblicos, eram vistas como moralmente fracas, oprimidas e submissas. Os escritos de São Paulo enfatizavam a autoridade masculina sobre as mulheres, que deveriam permanecer em silêncio na igreja e sob controle de seus maridos. A mulher camponesa era responsável pelos afazeres domésticos num trabalho de gênero. Além de fiar, fabricar cerveja, cozinhar, tecer e cuidar do gado e das crianças, também dividem tarefas da fazenda e do campo com os homens. Esperava-se que as mulheres se casassem ou virassem freiras. É a opção que a maioria das mulheres esperava. Casamento implicava em gravidez e parto. Faltavam analgésicos modernos e ambiente hospitalar asseado. Complicações hoje, vistas como pequenas, poderiam ser fatais para mãe e criança na época medieval. Dinheiro e status não asseguravam um parto seguro, e a cesariana só ocorria se a mãe estivesse em risco de morte ou já morta. Em 1420, em Florença, 20% das mulheres morriam no parto. A mortalidade durante o parto era tão comum que se orientava as mulheres a fazerem um testamento antes mesmo de darem à luz, o que ofusca um evento que deveria ser alegre. Vida inicial. Morte precoce. Hoje consideramos a morte de uma criança como algo raro ou inesperado. Mas se você nascesse na Idade Média, teria sorte de chegar até mesmo ao seu 5º aniversário, pois a taxa de mortalidade infantil era tão alta e 1/3 das crianças morria antes dessa idade na Inglaterra medieval. Os perigos começariam ainda no útero. Sem conhecer os perigos da síndrome fetal do álcool, as mulheres medievais consumiam cerveja ou vinho, ou ambos, durante a gravidez. Nem me inicie sobre a nutrição delas. A morte de um menor é uma das piores tragédias possíveis. Na Europa medieval, a taxa de mortalidade de crianças com menos de 7 anos era estimada entre 20% a 30%, variando por ano. Crianças morrem devido a complicações no parto, acidentes, guerra, fome e doenças. Coqueluche, sarampo, gripe e infecções estomacais eram doenças mortais, mas hoje podem ser facilmente tratadas. A dor era igual para os pais a milhares de quilômetros de distância. No Japão medieval, 48% das pessoas morriam na infância. Quase metade das mortes prematuras no mundo são 48%. Quem você chama de camponês? Viver na Idade Média era difícil, pois 85% da população era serva. Então você provavelmente faria parte desse grupo. Ligado ao Senhor e suas terras, você teria que cultivar alimentos não só para si e sua família, mas também para pagar o que devia ao Senhor. Sem a permissão do seu Senhor, você não poderia deixar as terras ou casar-se. Você poderia ter sido um escravo. Você sempre dependeu do clima. Excesso ou falta de chuva pode causar falha nas colheitas, levando à desnutrição e até fome. A desnutrição enfraquecia o sistema imunológico, aumentando doenças como disenteria, tifo e varíola.
A comida disponível era pão grosso de cevada, aveia, centeio ou milho e um ensopado ralo chamado pottage. A Europa medieval tinha abundância de caça selvagem como coelho, presunto, lebre, veado e javali. Porém, esses eram para a nobreza caçar, não para as classes menos favorecidas, e a punição por caça ilegal era geralmente rigorosa. As roupas, feitas de lã que coçava, não eram confortáveis. As casas não eram propriamente palacianas. A maioria possuía apenas 1 ou 2 cômodos sem chaminé e com poucas janelas. Eram escuras, mal cheirosas e insalubres, sendo frequentemente compartilhadas com animais, principalmente no inverno rigoroso. Sem aquecimento, luz ou água encanada, não é surpresa que vidas medievais fossem breves. Entre 1300 e 30.479, a expectativa de vida média dos homens era de 24 anos. Mulheres tinham melhor desempenho com média de 33 anos. Mesmo assim, não era muito. O sistema de justiça. Os crimes e punições medievais diferiam dos atuais, pois a Igreja dominava quase todos os aspectos da vida, incluindo o que se vestia e comia. Portanto, não vá ao McDonald's com seus sapatos pontudos num domingo para o McMuffin de café da manhã. Neckel. Se fosse vítima de um crime sem polícia, teria que gritar alto para chamar atenção e esperar pelo melhor. A pena de morte era aplicada para crimes graves, não se limitando a assassinato ou traição. Falsificação, incêndio criminoso, receptação, roubo e furto eram puníveis com o enforcamento. Roubar algo acima de 12 pence, equivalente a 3 semanas de salário, resultava em ida à forca. Inicialmente, o julgamento por ordalho era comum. Aqui, a culpa ou inocência do acusado era determinada submetendo-o a uma experiência dolorosa e mortal, como andar sobre brasas quentes ou mergulhar a mão em água fervente ou óleo. Nero. Se fosse inocente, Deus faria um milagre para te salvar. Crimes menores como estar endividado, jogar, praticar futebol ou usar linguagem ofensiva na rua eram rigorosamente punidos. As punições variavam desde humilhação pública até marcação com ferro quente ou prisão. Muitos morreram na prisão por condições insalubres e falta de boa alimentação. A maioria dos crimes estava associada à pobreza, resultando em muitos roubos. Para o que não é bom. A lista de guerras em todo o mundo durante o período de 1000 anos da Idade Média é insana. Mais de 370 guerras ocorreram em vários impérios, sendo a última, a Guerra Italiana, finalizada em 1504. Várias batalhas foram travadas para determinar o próximo rei ou rainha incompetente, enquanto outras ocorreram por supostos motivos nobres, como as cruzadas. Mas assim como hoje, eram os comuns que pagavam o preço final. Como servo, e por causa do sistema feudal europeu, se você morasse no reino de um dos 2 ricos que queriam se enfrentar, então você seria obrigado a lutar. Morosdero. Os camponeses eram obrigados a prestar serviço militar ao seu senhor feudal e a pagar por isso. Se tivesse sorte de não morrer nos primeiros 40 dias, os homens enviados por curtos períodos podiam voltar para casa. Isso porque, caso todos fossem para a guerra, não haveria quem cuidasse dos nobres. Sem trabalho não há colheitas e sem dinheiro, os ricos não podem financiar guerras tolas. O resultado foi um exército medieval em grande parte desorganizado, causando muitas mortes. Até os nobres não evitaram a morte. Aproximadamente 30% morreram em escaramuças. O número de vítimas plebeias é desconhecido. Eram tão insignificantes que jamais foram registrados. Podemos apenas estimar as baixas de guerras medievais, incluindo soldados e inocentes envolvidos. Na primeira cruzada durante o cerco de Jerusalém, 90.000 pessoas pereceram. Durante a cruzada, 1095 até final do século XIII, houve de 1 a 3 milhões de mortes. A Guerra dos 100 Anos ocorreu entre 1337 e 1453 resultou em 2 a 3,5 milhões de mortes. E na Ásia, as invasões e conquistas mongóis que ocorreram durante os séculos 13 e 14 terminaram com a perda de entre 30 e 40 milhões de vidas. Certamente não era favorável ser soldado ou camponês. Vamos supor que você fosse rico durante a Idade Média e pudesse pagar pelas coisas mais finas da vida. Navos. Isso teria melhorado suas chances de sobreviver?
Você certamente teria comido melhor que os camponeses com pão e caldo. Para você, a mesa estaria cheia de carnes como vitela, veado e pavão em molhos cremosos, seguidos por sobremesas doces e vinho fino. Você degustaria sua comida gourmet em pratos esmaltados e beberia em copos decorados. O esmalte era problemático por ser feito de óxido de chumbo. Sim, era adorável e prático para a limpeza, sendo muito popular entre os privilegiados que podiam pagar. Contudo, no resto do mundo, na Idade Média a comida era feita de óxido de chumbo, considerada a melhor. Porém, alimentos salgados ou ácidos em pratos ou potes esmaltados faziam o revestimento dissolver, absorvendo o chumbo na comida. O chumbo, um metal pesado tóxico, acumula-se progressivamente no corpo humano. A intoxicação aguda pode afetar o sistema nervoso, causando dores de cabeça, dor abdominal e infertilidade. A intoxicação crônica pode resultar em convulsões, coma e morte. Os efeitos devastadores em crianças em crescimento podem prejudicar sua capacidade de aprendizado. Esqueletos medievais de cemitérios em regiões urbanas ricas da Alemanha e Dinamarca revelaram níveis de chumbo acima do normal. O chumbo também era usado em vitrais, moedas e telhas. A coleta de água da chuva dos telhados para beber pode ter sido outra fonte do envenenamento. O pão era o alimento fundamental na era medieval. O centeio, frequentemente usado na panificação, às vezes fica infectado pelo fungo Claviceps purpurea. Isso resultava numa infecção humana chamada Fogo de Santo Antônio. Diversos surtos na Idade Média mataram dezenas de milhares e adoeceram milhões. O envenenamento por cravagem causava alucinações, cãibras, náusea, insônia e feridas. Quando não tratado em casos extremos, o fluxo sanguíneo para as mãos e pés do infectado é limitado, causando dor ardente. A gangrena pode ocorrer, fazendo com que dedos, mãos e pés escureçam e caiam. Certos historiadores atribuem epidemias de dança dos séculos XIV e XV ao envenenamento por cravagem. Alguns historiadores acreditam que é o envenenamento por cravagem que é responsável por algumas das epidemias de dança que ocorreram entre os séculos XIV e XV Puiaro. Essas epidemias faziam grupos de pessoas, às vezes milhares, dançarem nas ruas até desmaiarem por exaustão ou ferimentos.